Boa noite. Bem, gente, ainda continuando com o patinho feio, nós vamos ver a moral da história. Quais são os valores que essa história nos apresenta para nós adquirirmos para nós mesmos e também para trabalharmos como pedagogos na sala de aula, utilizando a metodologia ativa, observando a importância de trazer, de conduzir o aluno a ter autonomia, a influenciá-lo, a vivenciar os valores que nos enriquecem como ser humano, desenvolvendo dentro de nós, corroborando em nosso interior, valores que venham nos trazer bem, que venham fazer bem a nós, a nossa sociedade, ao outro, venha acrescentar. Então, vamos ver agora com o patinho feio o que ele tanto tem para nos ensinar e aquilo que nós devemos trabalhar com o nosso alunado como mediador entre eles, o docente e o discente. E moral da história, aprendendo valores com o patinho feio. Vamos nessa? Ah, gente, que patinho lindo! Que patinho extraordinário! Quanta coisa valorosa para nos ensinar. Essa história é tremenda. Que história infantil maravilhosa. Então vamos lá. Olha a carinha dele. Sim, tem a carinha de quem desanima, é? Aham, mas ele não desanima. Gente, devemos julgar e excluir o que é diferente? São valores que nós devemos trabalhar. O patinho, ele foi, na verdade, ele foi rejeitado, não é? Excluíram o patinho. Até a própria mãe, que amava, que esperou, assim, o seu filhote, né, com tanta alegria, com tanta expectativa, mas com influência da sociedade, dos outros filhotes, dos parentes, até ela começou a rejeitar. E aí a gente pode trabalhar e observar, né? Esse trabalhar, devemos julgar e excluir aquele que é diferente, trabalhar na parte, né, da inclusão, alguns alunos especiais que muitas vezes vêm para a sala de aula e nós precisamos incluí-lo, aceitá-lo e levar o nosso alunado a aceitar essa realidade. O ostracizado, o diferente jamais deve ser. O ostracizado é tirado, né, do meio ambiente, afastado, eliminado. Não, o diferente jamais deve ser ostracizado. Incluí-lo? Ah, essa deve ser a atitude, pois beleza e virtudes há em cada ser humano. Então, a história do patinho, nós podemos observar esses valores, é tremendo a vida do patinho. E a gente pode trabalhar isso com muita tranquilidade, numa assertiva de que nós estaremos proporcionando ao nosso alunado algo de muito valioso. Ok? O patinho feio também nos ensina que não devemos querer ser o que não somos. Devemos, entretanto, termos orgulho de nós mesmos e do que nos diferencia do grupo. É claro que temos algumas situações na nossa vida que nós devemos aprender com o outro, ouvir conselho com o outro, mas eu não posso me descaracterizar. Eu não posso, nós somos iguais, porque todos temos olhos, boca, nariz, mão, etc. Porém,
Os olhos não são os mesmos, a personalidade não é a mesma, os dons não são os mesmos, os talentos não são os mesmos. Você vê que na história do escritor, o que escreveu o Patinho, na vida dele, ele tentou trabalhar em algumas áreas. Foi até demitido, porque pulsava dentro dele o contar histórias, o escrever histórias, ele terminou sendo demitido. Ele tinha que procurar, não é? Onde estava, aqui o sangue corre nas veias, o que é que corre aqui? Eu ser escritor, eu ser médico, eu ser costureiro, o que é que corre? Eu ser sapateiro, como meu pai, o que é que corre? O que está nas minhas veias, né? Então, ele ensina que nós não devemos querer ser o que não somos. Não temos que ser aquilo que o outro é, e podemos até ser o que o outro é, mas se isso fizer parte da nossa vida. Então, esses valores nós podemos extrair para nós, assim, nós podemos assim, assimilar esses valores e também trabalhar em sala de aula como um pedagogo, como um educador. E isso é um trabalho maravilhoso a ser feito, a ser realizado. Nós não podemos nos intimidarmos com a pressão social. Ouviram? Não se intimidem com a pressão social. Ouviram? Não é? Nós não podemos nos intimidar. Estão lembrados de eu e a etiqueta? Ih, ninguém esquece. Resiliência. Mas o que é isso? Não sabem? Resiliência e persistência fizeram parte da vida do Patinho Feio. Quem diria que o Patinho Feio, tão franzino, tão diferente, tão rejeitado, tão incomodado pelos outros, tido como alguém que não era nada, que não era importante, sem ser valorizado, sobre o que é ser resiliente. Trouxe uma expressão de vida tremenda e necessária que precisamos adquirir, cada um de nós, independente da classe social que estejamos inseridos. A resiliência deve fazer parte da nossa vida. Mas o que é isso? Não sabe? Resiliência e persistência fizeram parte da vida do Patinho Feio. Quem diria? Estão todos aí no dicionário, procurando a respeito de resiliência. Gente, interessante que essa virtude, ela foi vivenciada, ela foi assim, marcada pelo autor, pelo escritor do Patinho Feio. A resiliência marcou o caráter deste homem. E ele agora coloca o seu personagem, o protagonista da sua história infantil, do seu conto clássico, certo? Com resiliência, que é um termo emprestado da física, tem sua origem no latim e significa voltar ao estado original. A habilidade de retornar seu funcionamento natural, especialmente após atravessar situações críticas ou caóticas. Você tem a habilidade de retornar, de não ficar parado, de não se deixar ser abatido, de não ser dominado pela autocomiseração. Ele tinha tudo. Ele teve entraves na vida, o escritor, e o Patinho Feio teve muitos entraves para ficar e ser o coitadinho. O coitadinho que a vida não lhe ofereceu nada, o coitadinho que não vai conseguir nada, o coitadinho que ninguém me vê, ninguém sabe de mim. Não. A resiliência é algo que você deve trabalhar em si mesmo sempre, mesmo já tendo, e no seu aluno, na vida do seu aluno, desenvolver esse valor, não é? Então, isso é muito importante e a gente aprende com o Patinho e com o escritor. É atravessar situações críticas e caóticas, tendo essa habilidade de retornar, de levantar a cabeça e de seguir em frente.
Para a psicologia, resiliência é ter a capacidade de superar as adversidades, reagindo positivamente, sem entrar em conflito psicológico emocional e transformar experiências negativas em aprendizado. Então, vamos tratar de trabalhar conosco e trabalhar com o nosso aluno de diversas formas, usando a metodologia ativa, uma dinâmica que nos leve a fazer projetos com interdisciplinaridade, projetos dentro da sala de aula, fora da sala de aula, certo? Então, é muito importante a criatividade, o uso da ludicidade, tudo isso vai ser importante para ser trabalhado. É um livro, é um recurso didático que nós temos em nossas mãos que nos propicia trabalharmos de uma maneira bem enriquecedora. Controle emocional extraordinário. Perceberam quanta resiliência, quanta perseverança, porque quem é resiliente é perseverante. O patinho feio não desistiu. Embora tantos no seu caminho o humilhassem, ele persistiu. Não foi fácil, pois a cada levantar a busca de uma perspectiva melhor, mais ele era massacrado. Porém, ele guardou a esperança de conseguir realizar os seus sonhos, encontrar um lindo lugar, e afinal encontra, porque quem busca, encontra. E ele foi perseverante. O patinho feio, ele ia para um lugar, quando pensava que ia tudo dar certo, aí tudo dava errado. Ele ia para outro lugar, quando pensava ali, bem, agora chegou o meu momento, tudo dava errado. Mas ele não desistiu. Então, outro valor, não é, de perseverança. Ele não desistiu. Foi muito importante isso, e a gente precisa trabalhar. Ele guardou a esperança. E é muito importante se guardar a esperança. Que lindo lugar é esse que o patinho chegou, o lugar de amor, lugar de harmonia, lugar de alegria. Ai, que maravilha! Não foi fácil, pois a cada levantar a busca de uma perspectiva melhor, mas ele era massacrado. Deixa aqui fazer uma correção. Esse ar aqui, a busca, faltou aí a crase, e o mais, intensidade. Tem que ter o i aí, professora Roseli. Mas ele era massacrado, esse mas, sem o i, a gente coloca quando a gente troca pelo porém, por contudo, por entretanto, quando nós podemos fazer estamos numa expressão de oposição, mas aqui é de intensidade. Era muito, mais, ele era massacrado, coitado. Porém, aqui poderia ser o mas no lugar do porém, sem o i. Contudo, entretanto, ele guardou a esperança. Ele tinha tudo para desvanecer. Ele tinha tudo para ficar parado, estagnado, engessado. Mas não. Ele levantou-se, conseguiu realizar os seus sonhos, encontrar o lindo lugar. Que maravilha! Que ensino! O percurso do protagonista foi bastante íngreme, não é isso? Tanto do escritor, que foi muito íngreme mesmo, tinha uma origem humilde, certo? Muitos entraves, não foi valorizado, mas não desanimou, continuou. Por onde o patinho feio também passava, se deparava com muitos antagonistas, muitos personagens que se levantavam, se evidenciando para ir de encontro e como algo negativo na vida do patinho. Evidenciavam a discriminação, o desprezo. A tônica na sua vida era a porta da exclusão, mas sem o i,
Porém, contudo, entretanto, todavia, ele nos trouxe uma tremenda lição, Patinho Feio. Não desistiu, diga aí comigo, não desistiu. Que maravilha! Este protagonista que é o Patinho Feio, não é? De feio ele não tinha nada. O seu caráter foi robusto, seu caráter enrijecido, seu caráter forte, arrojado contra as tormentas, não é? Que maravilha! Então, são muitos valores que nós podemos trabalhar com esta literatura tão rica e com a vida do escritor. E a gente percebe quando nós nos delineamos, nós nos debruçamos para ver a biografia do autor, nós percebemos que muitas vezes aquela vida do autor tem tudo a ver com a história do livro e a gente interpreta ainda com mais precisão e fica bem mais interessante. Finalmente, concluímos que essa lição é imprescindível aprendermos. Essa lição é imprescindível aprendermos. Nós temos que aprender. Nunca se renda às intempéries da vida ou baixe a cabeça. Persista sempre sem desanimar. Então, vamos trabalhar com o aluno, certo? Observando os parâmetros curriculares, não é? A da LDB, que nos permite, que faz parte, que nos leva a nos posicionarmos como educadores para trabalhar essa realidade, esses valores tão enriquecedores, certo? Com o Patinho Feio. Nunca se render às intempéries da vida ou baixar a cabeça. Persista sem desanimar, porque assim você vai encontrar o lindo lugar dos seus sonhos, o lugar da harmonia e o lugar da alegria, e vai se perceber tão lindo, mais lindo do que o patinho, porque você é um cisne. Você é um cisne e precisa se ver e se perceber que é lindíssimo. Você é um cisne, ok? Vamos agora interagir no grupo. Até já já.